Hi guys, how are you? My name is Jaqueline and welcome to our English classes. Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre present continuous, sobre o present continuous, que é o presente contínuo, ok? Vamos aprender um pouquinho as regras gramaticais, como funcionam, como fazer perguntas, enfim, vamos aprender tudo, ok? Então vamos lá, peguem aí o material para fazer as anotações e vamos prestar bastante atenção, certo? Para iniciar, temos aí uma pergunta. Olha as imagens e a pergunta é: What are they doing? O que eles estão fazendo? Então aí tem a imagem do Homem-Aranha, né? Ele está lendo um livro. E a segunda imagem tem o Nemo. E o que o Nemo faz? Nada. Muito bem. Então o Nemo está nadando. And you, what are you doing? E você? O que você está fazendo? Então, vamos lá. O que é o present continuous? O present continuous tense é um tempo verbal que deve ser usado para expressar uma situação que está em progresso, ou seja, uma ação que ainda está acontecendo. É uma ação que está sendo feita no momento em que você fala. Observem as imagens aí, ó. Na primeira imagem, they are playing video games. Eles estão jogando videogame. E na segunda imagem, he is watching TV. Ele está assistindo TV. Então, a gente observa na imagem que eles estão fazendo isso neste momento, no momento em que eu estou falando. Uma ação em progresso. E é para isso que nós usamos o present continuous, ok? Pessoal, para vocês usarem o present continuous da forma correta, nós vamos precisar usar o verbo to be, porque o verbo to be faz parte da estrutura do present continuous. Então, vocês precisam saber muito bem aquela questão das conjugações do verbo to be. Para isso, nós vamos relembrar o verbo to be aqui na aula de hoje, ok? Então, observem aí comigo na tela. O verbo to be, que é aquele verbo que tem dois significados, né? Ser ou estar. E aí nós já aprendemos que o verbo be, ele tem que ser conjugado de acordo com a pessoa que você fala, assim como acontece também com os verbos em português. Eu não posso dizer eu cantar, eu digo eu canto. Eu digo eles cantam e não eles cantar. Então, da mesma forma, a gente pega o nosso verbo ser ou estar em inglês, que é o verbo be, e conjuga. E aí eu trouxe apenas para vocês relembrarem essas conjugações. Lembrando, pessoal, que as conjugações do verbo to be nunca são modificadas, ou seja, você nunca vai trocar, vai ser sempre essa conjugação. Toda vez que você falar sobre I, você vai usar o am. Toda vez que você falar sobre you, você vai usar are. Para a terceira pessoa, que é he, she, it, vocês vão usar o is. E para o plural, you, we e they, vocês vão usar o are. Então, observem sempre essas conjugações, porque a gente vai precisar. Então, vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do present continuous. A estrutura do present continuous tense é formada por sujeito, o verbo to be e o verbo principal da sua frase com o finalzinho em ing. Pessoal, esse ing no final do verbo é importante. Esse ing, ele equivale ao nosso indo, endo, ando do português, aquele que dá a continuidade, o gerúndio. Então, ele é importante, vocês não podem esquecer de colocar ele no finalzinho do verbo, tá? Observem agora um exemplo de frase sendo aplicada a essas partes da estrutura. Observem aí na tela que eu coloquei para vocês, na mesma cor que está a estrutura, eu coloquei as palavras para vocês identificarem o que é o que aí. Então, a frase é I am learning English. Eu estou aprendendo inglês. Então, o I é o nosso sujeito, am é o verbo to be, conjugado para o sujeito que eu tenho, então eu estou falando de I, e sempre que eu falo de I, o verbo to be correto é o am. E o verbo learn, que é o verbo aprender, com o finalzinho em ing. E vai ficar o quê? Aprendendo. E English é o nosso complemento, ok? É fácil, é bem tranquilo, né? Vamos ver agora as outras estruturas do present continuous. Quando nós falamos na forma afirmativa, para sentenças afirmativas, nós seguimos a estrutura que vimos no slide anterior. Então, é a mesma estrutura. O sujeito, o verbo to be, o verbo principal e o finalzinho desse verbo vai ficar em ing. Exemplo. They are studying English. Eles estão estudando inglês. Por que eu usei o are agora como verbo to be, teacher? Porque eu estou falando de they. Sempre que eu falo de they, verbo to be tem que ser o are.
Outro exemplo, she is studying English. Ela está estudando inglês. Importante, observe e siga a ordem em que as palavras aparecem na frase. Então, pessoal, é importante essa ordem de palavras, que vocês não alterem essa ordem, porque vocês podem errar a estrutura, tá? Então, vai ser sempre dessa forma aí. Sujeito, verbo to be, verbo principal com finalzinho em ing. Já nas frases negativas, o que você tem que fazer? Você tem que colocar o verbo to be na forma negativa. E existem duas formas de vocês fazerem isso. Vocês podem apenas colocar o not depois do verbo to be, ou vocês podem usar a contração. O que é a contração? Vocês vão juntar o verbo to be e o not. E aí a gente tem o exemplo, ó. I vai ficar I am not. Ou I'm not, como abreviação. O you are not. Se for abreviado, aren't. As formas contraídas, pessoal, que no caso eu estou falando abreviado, mas é contraída, as formas contraídas elas são mais usadas, porque elas deixam a fala mais natural. Então vai ser mais comum vocês verem as contraídas do que as que têm o not, tá? O is not fica isn't e o are not, aren't, ok? Exemplo, a gente viu agora no slide anterior o exemplo positivo. They are studying English. Eles estão estudando inglês. Agora, como é que fica essa parte na negativa? They aren't studying English. Eles não estão estudando inglês. She is studying English. She isn't studying English. Ela está estudando inglês. Ela não está estudando inglês. Ok? Essas são as sentenças negativas. E para fazer perguntas, lembra que eu falei para vocês sobre a ordem das palavras? Siga a ordem das palavras porque elas têm lugar certo para vir. Isso mesmo, isso é importante. Então a gente vai agora ver as perguntas porque elas trocam de lugar. Então lembra que a gente falava de sujeito, verbo to be, verbo principal com o ing? Agora as duas partes da sua estrutura a gente vai trocar de lugar. Então agora a gente vai começar com o verbo to be e depois é que a gente usa o sujeito. Então você só troca essas duas palavras de lugar como vocês observam aí no exemplo. Então na primeira frase nós temos uma frase positiva. He is studying English. Ele está estudando inglês. Para eu transformar essa frase em pergunta, eu vou primeiro pegar o verbo to be e vou trocar de lugar com o pronome. Is he studying English? Ele está estudando inglês? Perceberam? Também, pessoal, para fazer perguntas, a gente pode usar as double H questions, os pronomes interrogativos. Quais são? What, who, where, which, when. Então, todos esses pronomes interrogativos podem ser usados nas perguntas. Aí, o que você vai fazer? Primeiro você usa esse pronome interrogativo e depois você segue a mesma ordem de pergunta que a gente acabou de aprender, tá? Olha um exemplo aí. What is your mother doing? O que a sua mãe está fazendo? E aí vai. Bom, nós aprendemos as estruturas, agora vamos falar um pouquinho sobre as exceções, tá? Aqueles verbos, lembra que a gente, para deixar um verbo sendo feito no momento, a ação sendo feita no momento, a gente tem que colocar o ing no final do verbo? Exemplo, study, estudar. Studying, estudando. Existem algumas exceções. Por exemplo, quando o verbo termina em E, você vai tirar o E e colocar o ing. Olha os exemplos aí. Ride, que é o verbo pedalar, o andar, termina em E. Aí eu tiro o E e coloco o ing no final. Fica riding, andando, pedalando, ok? Assim acontece com esses outros aí que estão no exemplo. Outra exceção. Quando o verbo é CVC, o que é CVC? Consoante, vogal, consoante. Quando ele termina em consoante, vogal, consoante, nós dobramos a última letra e só então acrescentamos o ing. Exemplo, o verbo run, que é o verbo correr. Consoante, vogal, consoante. Lembrando, pessoal, a gente conta de trás para frente, tá? Então, N-U-R. Eu vou dobrar essa última letra, que no caso é o N, e só depois é que eu coloco o ing, como vocês observam aí no exemplo, ok? Ficou running com 2 N's. Ok, espero que vocês tenham prestado bastante atenção aí, porque chegou a hora de praticar. Vamos lá fazer a atividade? Na primeira pergunta, use as palavras dadas para formar frases afirmativas no present continuous. Então, para que vocês consigam transformar essas palavras aí em frases, vocês precisam lembrar muito bem da estrutura que nós acabamos de ver. Lembra lá? Sujeito, verbo to be, verbo principal com o finalzinho em ing. Então, olhem as palavras dadas aí. Tem she, ela, text, digitar,
E a message, uma mensagem. Letra B, you, você. Use, usar. E a face mask, uma máscara. E na letra C, I, eu. Speak, falar. E English, inglês. Vocês têm que usar essas palavras para transformar elas em perguntas, não, em frases afirmativas. Tá fácil, né? Vamos lá ver as respostas, então? Na primeira a gente tem que inserir o verbo to be que estava faltando, né? Então, she is. E o segundo passo seria colocar o ing no nosso verbo, para deixar a ação sendo feita no momento da fala. Então, aí tem texting. She is texting a message. Ela está digitando uma mensagem, ok? Letra B. You are using a face mask. Você está usando uma máscara. E na letra C, I am speaking English. Eu estou falando inglês. Também não esqueçam, pessoal, de observar a conjugação correta do verbo to be para sua frase não ficar errada, ok? Questão 2. Tem aí uma imagem do filme La La Land. E a pergunta é, what are they doing? O que eles estão fazendo? Consegue dar uma resposta completa para essa pergunta usando a estrutura do present continuous? Tá fácil, né? Então vamos lá ver a resposta juntos também. They are dancing. Eles estão dançando. Fácil, né? Agora, lembra dessa frase positiva que a gente acabou de construir? They are dancing. Eles estão dançando. Como é que vai ficar essa pergunta, aliás, essa frase, nas formas negativas e interrogativas, hein? Então vocês têm que lembrar aí das regras que a gente acabou de aprender. Para transformar uma frase positiva em negativa, o que a gente tem que fazer com o verbo? Passar para a forma negativa. E o verbo que vai ficar na forma negativa aqui é o verbo to be. Então, lembra disso aí. E já nas formas interrogativas, o que nós fazemos? Troca-se de lugar, isso mesmo, as duas primeiras letras, as duas primeiras palavras, né? Então, primeiro a gente tem que começar com o verbo to be e só depois que a gente parte para o sujeito e o resto da estrutura. E aí, conseguiu fazer? Então, vamos lá ver a resposta juntos. Na forma negativa, they are dancing, eles estão dançando, vai ficar they aren't dancing. Eles não estão dançando. Lembrando que também é possível vocês dizerem they are not dancing. Eles não estão dançando. E nas perguntas, a gente tem que iniciar com o verbo to be. Are they dancing? Eles estão dançando? Fácil, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, entendido e feito bastante anotações aí. E o mais importante também, não esqueçam de pronunciar as palavras e as frases para treinar a oralidade, ok? Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para acessar outro material e assistir essa aula quantas vezes vocês quiserem. E é isso aí, pessoal. Bye, see you next class.